Alô, pessoal, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Estamos juntos novamente aqui no nosso pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. E a propósito, hein, já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Então se inscreva, gente. Se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhando nossos vídeos, ativando o sininho de notificações e deixando seu like, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho e também acompanhando pelas outras redes sociais, no Facebook e no Instagram, Conversa de Torcedor. Acompanhando o Conversa de Torcedor Notícias no nosso canal do YouTube, terças e quintas-feiras, sempre às 18 horas, e também o nosso Conversa de Torcedor ao vivo, às 11 da manhã, para a nossa rádio NSC 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando o nosso programa pelo YouTube, também pela rádio nsc.com, pela DAI 98.7 FM, também pela Rádio Net. Tudo de primeira para você, tá bom? Ficar muito bem informado sobre as principais notícias do seu clube do coração em primeiro lugar para vocês, tá bom, pessoal? Muito obrigado pela sua companhia e agradecendo de coração a todos vocês que estão acompanhando o nosso trabalho, tá bom? O Alberto Baes, João Rodrigues e eu, toda a galera comentando e analisando os jogos do Campeonato Nacional e também falando sobre o resumo do esporte durante a semana que passou, tá bom? E vamos falar aqui sobre a Libertadores. O Flamengo deitou e rolou, rapaz, deitou e rolou diante do Alcas do Equador e se classificou para as oitavas de final da Libertadores. O rubro-negro avança na segunda posição porque o Racing Clube venceu contra a equipe do Nublense do Chile pelo placar de 4-0 também, 4-0 também, o jogo lá na Argentina, né? Os dois classificados, o Racing e Flamengo, fizeram a goleada, ganharam de goleada, né? 4-0, né? E o time do Racing ficou em primeiro, o rubro-negro ficou em segundo, né? O time do Flamengo não deu nenhuma chance para o Alcas do Equador, não deu nenhuma chance para o Alcas e garantiu a sua classificação para as oitavas de final da competição. E o Bruno Henrique liderou a vitória do Flamengo com uma grande atuação no Maracanã e deixou o seu gol. Pedro, Léo Pereira e Vitor Hugo completaram o pra cá, né? Principalmente. E vamos falar aqui, pessoal, que o Flamengo só deu o Flamengo na primeira etapa. Só deu o Flamengo na primeira etapa porque o time do técnico Jorge Sampaoli impôs, desde os primeiros minutos, o controle da posse de bola. O controle da posse de bola, né? O Maracanã, né? Para a gente falar aqui, né? Falando aqui do Maracanã, uma festa sensacional no Maracanã, em que vimos aí no Maracanã e que o principal disso tudo, em que tivemos aí mais de 62 mil, quase 63 mil pessoas no Maracanã. Temos aí o público presente no Maracanã, 62.924 torcedores que foram para o Maracanã e curtiram a vitória do Mengão, né? Que para conseguir essa vitória, né? E repetindo, Jorge Sampaoli, a equipe do técnico Jorge Sampaoli impôs, dos primeiros minutos de partida, o controle da posse de bola. O controle da posse de bola, isso porque o Flamengo teve uma grande participação na troca de passes, né? No controle da posse de bola e sobre encontrar os espaços para chegar ao gol do goleiro Galíndez, da equipe do time do Alcas do Equador. E dito isso, o time do Flamengo, e também teve o reforço no Maracanã assistindo, né? O Luiz Araújo, que estava no Maracanã ontem assistindo o jogo entre Flamengo e Alcas. E o time do Flamengo começou a partida partindo para cima, para o abafo no minuto inicial, né? E o time do Flamengo teve aí, né, de uma pressão inicial da equipe do Alcas, né? A equipe do time do Flamengo sentiu, né? Por conta, por exemplo, do Felipe Luiz, perdeu a bola na defesa, cedeu o contra-ataque, mas o Ribeiro intercepta o passe para o Cacheiro, né? E também teve os lances, né, os 3 minutos, por exemplo, achando os espaços, por exemplo, aqui do Arrascaeta, que passou de letra para o Vitor Hugo no meio, o jovem estica para o Bruno Henrique na velocidade, o atacante entrou frente a frente com o Galíndez, dribla o goleiro, mas a bola cai na perna esquerda e chuta na rede pelo lado de fora. São os 3 minutos de jogo do primeiro tempo, a chance do Flamengo na partida, então, e que não perde no Maracanã, não perde no Brasil há 22 jogos, né? No Maracanã, por exemplo, melhor dizendo, os jogos como mandante na Libertadores da América,
né, tentando aí incluir as finais de 2019 e 2022, a sequência aumenta para 24 jogos sem perder como mandante, né, para ser mais exato, né? E a última derrota no Maracanã foi contra o Peñarol em 2019, né? Na época o Abel Braga era treinador. E falando sobre isso, depois no ataque da equipe do time do Flamengo, que o Bruno Henrique perdeu na cara do gol, driblando o goleiro, né? E tentando voltar a ser aquele Bruno Henrique que todo mundo conhece, né? E o Flamengo abriu o marcador aos 8 na primeira etapa, né? O Wesley dá um bonito drible, marcador, puxa para o meio da área, chutou colocado, goleiro espalmou, o Galíndeos defendeu, a Arrascaeta ficou com a sobra, finaliza, mas a bola resvala, ou melhor dizendo, procura o artilheiro, né? O Pedro fazendo gol, ou resvala na defesa, e sobrou para quem? Pedro, né? A bola procura o artilheiro, né? Livre, colocando para dentro do gol 1-0. Aí, 95 gols, né? 95 gols no Flamengo em 191 jogos com a camisa do Flamengo. E na Libertadores, 19 em 34 jogos. Então, o Bruno Henrique está aí tendo um bom aproveitamento, o artilheiro referência. E a equipe do time do... a equipe do time do Alcas teve oportunidades, né? Teve de uma oportunidade, o Flamengo continuou controlando a posse de bola no jogo, inclusive continua a ter o controle de jogo. E o Alcas, nesses primeiros 15 minutos, teve muitas dificuldades para sair do seu campo de jogo, né? E também, por exemplo, o Ángel, pressionado, acaba de furar a bola, acabou, né, furando a bola na defesa e cedendo escanteio, por exemplo, para o Flamengo, aos 11 minutos de jogo do primeiro tempo. E a equipe do time do Alcas não conseguia ter uma posse de bola para sair do seu campo. E o domínio, assim, nos primeiros 15 minutos, 82% para o Flamengo, 18% para o Alcas, 18% para o Alcas, né? E aí teve essa situação, e também um recorde isolado no campeonato, porque nessa Libertadores, que o Flamengo chegou ao 26º jogo seguido com os gols na Libertadores e deixou na América do México para trás. E a sequência do Flamengo começou em 2021, o último jogo sem gols foi contra o Vélez, pela sexta rodada na Libertadores de 2021, né? Inclusive, e tendo aí a situação. E o time do Flamengo tendo a posse de bola e o time do Flamengo atacando, né? Teve boas oportunidades, inclusive, entre eles, do lance do Arrascaeta, né? Tentando um chute forte, mas o Galíndeos consegue defender. Antes mesmo de acontecer isso, o Wesley encontrou o Vitor Hugo, avançando na área do Alcas, pelo lado direito, o meia cruzou, rasteiro para o meio, e a Arrascaeta chutou forte, mas o Galíndeos conseguiu defender, né, aos 14 minutos. O Flamengo pressionando também aos 17, com o Wesley passando para o Thiago Maia na intermediária, né, do Alcas, o volante chutou forte, rasteiro, e a bola passa à esquerda do goleiro Galíndeos, né? E a equipe do Flamengo tendo uma pressão forte, né, dentro do jogo, a equipe do time do Alcas tentando ter uma troca de passe, saindo, né, para tentar o ataque, mas não conseguia. A intervenção do Flamengo era boa, né, da equipe do time do Flamengo, de uma marcação bem firme, né, para conseguir fazer esses desarmes, né, por exemplo. E o Bruno Henrique teve chances, ainda teve duas ótimas chances. Primeiramente, o Bruno Henrique gingou para cima do Briones, lateral direito da equipe do Alcas, fez que vai para um lado, passa para o outro e avança pelo canto, né? E até a área do Alcas, mas tem o chute bloqueado aos 22 minutos. E também, inclusive aí, que até porque um lance inacreditável também, aos 22 e aos 25 minutos de jogo do primeiro tempo. Porque o Bruno Henrique arrancou em velocidade ao gol do Alcas, passou pelo Arrascaeta, numa tabela entre ele e o Arrascaeta. O uruguaio devolveu de calcanhar para o atacante, que tem finalização defendida, né? E quase fez o gol no Maracanã, né? O Bruno Henrique voltando a ser um jogador que todo mundo espera vê-lo
como um jogador que saiba jogar. E perdeu de novo, né, aos 27, com o Wesley recebendo um bom passe pelo lado direito, na área, cruzou para o Bruno Henrique, o atacante dominou, livre, mas finaliza para fora. Aí, nessa pressão que a equipe do Flamengo, uma pressão, de uma pressão do Flamengo no jogo, e tendo o acúmulo de chances claras de gol, né? E principalmente com o Bruno Henrique, que teve 2 chances, o Menezendo 3 chances. O atacante se destaca, que seja na construção de velocidade ou na chegada na área, enfim, uma coisa que tendo no espaço de campo, né? E aos 29, o Flamengo fez o segundo gol de uma cobrança de escanteio. O Arrascaeta cobrou escanteio na segunda trave. O Léo Pereira se apresentou livre para marcar de cabeça, né? Marcando de cabeça, né? O 7º gol dele no clube, o 4º gol dele em 2023, né? E a temporada mais artilheira, né? O zagueiro artilheiro do Flamengo, né? Que é o Léo Pereira, né? Fazendo 2-0. E aí teve quase o 3º gol aos 31 minutos, né? A equipe do Flamengo teve aí, né, também o Arrascaeta cobrando a falta da intermediária, encontrando o Davi Luiz livre na área. O zagueiro bate de primeira, mas a bola passa raspando a trave antes de sair, né? E aí, meus amigos e minhas amigas, aos 31, foi esse lance. E aí, a equipe do time do Alcas tentando conseguir estar no jogo, e também, inclusive, de uma marcação de impedimento aos 35 do Quinhonhas, né? Foi lançado nas costas na defesa do Flamengo, chuta para dentro do gol, na saída do Matheus Cunha, mas o assistente marca o impedimento do ataque da equipe do Alcas. E também teve a falta, né, do Otero, que chutou colocado, mas a bola passou perto do ângulo, né, mas foi para fora, né? E a equipe do Flamengo, a equipe do time do Alcas, né, levando muito perigo com o Rômulo Otero, né, que teve outro lance que ele chutou fechado, né, bateu cruzado, mas o Vitor Hugo conseguiu recuperar no lance, né, o Otero, né, do lance, né, que temos aí, né? E o time do Alcas, atrás do marcador no jogo, né, quase os 40 minutos, a equipe equatoriana se arriscava no ataque, a equipe do técnico estreante, né, que é o Santiago Escobar, principalmente pelo lado esquerdo, né, mas não conseguia construir as jogadas, não conseguia, né? E tem as melhores chances de faltas cavadas na proximidade da área e cobradas aí pelo jogador Rômulo Otero, né, que é o jogador venezuelano, que jogou no Atlético Mineiro, jogou pelo Corinthians. E aí, né, ao mesmo tempo, a equipe equatoriana dá muito espaço na defesa, e o que permite o Flamengo chegar com muito perigo, com frequência, chegando o perigo com frequência, né? E, de fato, aconteceu aos 41 minutos, e que o Flamengo procurou a chance que precisava, e principalmente com o Bruno Henrique, que teve 3 chances para fazer o gol, e na quarta não teve perdão, né? Aos 41 minutos de jogo, o Everton Ribeiro tabelou com o Wesley no lado direito do ataque, recebeu de volta e passa para o Bruno Henrique, e o atacante domina com a direita e chuta com a esquerda, né, no cantinho, para ampliar o resultado 3-0. E o Bruno Henrique, né, que foi muito saudado, foi muito aplaudido, saudado pela torcida do Flamengo, porque ele, voltando de lesões, voltando aí, depois de um ano, né, voltando de lesão, né, e que principalmente que é um dos ídolos do Flamengo, e 2 minutos depois, o Léo Pereira teve chances de fazer o gol, né, ou melhor, 2 minutos depois, né, que o Léo Pereira deu um drible em 2 marcadores na defesa, recebe um tapa no rosto que marcou falta o juiz, né? E aí, o Bruno Henrique fez aí o gol de 81 com a camisa do Flamengo, e o 17º gol dele na Libertadores da América, né? E que teve aí o primeiro gol dele na competição, né? Na competição da Libertadores, né? E aí teve aí os lances, né? Também de muito perigo, o time do Flamengo quase conseguiu marcar o 4º gol, quase conseguiu marcar o 4º com o Vitor Hugo, passou para o Everton Ribeiro na intermediária do Alcas e arriscou de longe, mas a bola passa acima do travessão, né? E aí teve aí
dos 46, né? E terminou no primeiro tempo, terminou na primeira etapa, né? E que acabou o primeiro tempo para cá de 3-0, o Flamengo conseguindo aí um resultado muito, né, muito importante, né? Porque o Alcas, repito para vocês, a equipe do time do Alcas teve muitas dificuldades para levar algum perigo e cedeu muito espaço na defesa, e as brechas deixadas para o Flamengo foram fatais, né? Nesse período tempo. E na segunda etapa, o time do Alcas não abdicou de ir ao ataque, né? E assim como o Flamengo não parou de fazer gols, que vocês vão conferir, até porque, repito, o Alcas não abdicou de ir ao ataque, mas também o Flamengo não parou de fazer gols, né, na segunda etapa. Então, tendo aí uma situação também, porque o time do Flamengo, no primeiro tempo, teve 14 finalizações contra 2 do Alcas, né, no jogo. 67 contra 33% de posse de bola, né, na equipe do time do Flamengo, né, e 3-0 em chute no gol. E aí aconteceu isso, o que o Flamengo fez aí no primeiro tempo, resultado que também teve, no segundo tempo, teve muitas substituições. Por exemplo, no intervalo, o Santiago Escobar colocou aí o Coroço na lateral direita, no lugar do Briones, que é zagueiro, e o Tchalá, atacante, no lugar do Quinteiro, que é volante, né? No intervalo. E aí, o time do Flamengo tentando, controlando a posse de bola, assim que foi no primeiro tempo. E aí, o time do Alcas tentando conseguir dentro do campo de ataque para tentar conseguir as jogadas, né? Primeiro com o Cano, não é aquele do Fluminense, não, é do Alcas, tá, gente? Não é do Fluminense, não, tá bom, pessoal? É do jogador do Alcas, tá, pessoal? O Cano, né, recebeu na entrada da área, arriscou de longe, mas tem um chute bloqueado pela defesa. E aí, né, que também, nesse detalhe também, o time que eu tinha falado aqui, o time do Alcas não abdicou de ir ao ataque, assim como o Flamengo não parou de fazer gol, repito para vocês. E o Flamengo fez o gol aos 9, aos 8, melhor dizendo, na segunda etapa, com um lance do Arrascaeta, iniciando o contra-ataque, com a posse de bola, né, o passe para o Bruno Henrique, e o atacante disparou pela esquerda, né, e passa para o Pedro, né, na entrada da área do Alcas, e o centroavante apenas abre para o Vitor Hugo e chutar forte no canto do goleiro Galíndez, definindo o jogo pelo placar de 4-0. E também, meus amigos, o Vitor Hugo fez seu 5º gol, né, na temporada, né, ou mesmo, o 5º gol dele pelo Flamengo e o 2º dele na Libertadores da América, a goleada rubro-negra, né? E aí, né, o time do Alcas, mesmo sofrendo a goleada, né, não deixou de posicionar com muitos com jogadores à frente, né? O rubro-negro está pronto para os contra-ataques, porque, né, tendo aí as equipes fizeram muitas modificações, né, embora o time do Sampaoli tenha se mantido melhor, o ritmo diminuiu no segundo tempo, inclusive, né? Eu repito, o Alcas, no segundo tempo, que mesmo sofrendo uma goleada, não deixava de se posicionar com os jogadores à frente, e o time do Flamengo, né, assim, pronto para contra-atacar, inclusive, que a gente está falando aqui. Então, o jogo caiu muito de rendimento, caiu muito, né? Que teve faltas, né? No jogo, teve faltas no segundo tempo. E os lances que aconteceram aí, aos 15, com o Vitor Hugo esticou para o Bruno Henrique, no meio, e o atacante disparou sozinho, e em direção ao gol do Alcas, limpou o marcador e chutou forte de esquerda, mas o goleiro tirou para escanteio, né? A equipe do time do Flamengo indo para o ataque, né? E o Arrascaeta cobrou o escanteio, fechado, o Bruno Henrique cabeçou no canto, o Galinho espalmou e deixou a sobra com o Pedro, mas o atacante chuta para fora. E o outro lance, nesse foi aos 16, aos 17, o Pedro encontrou a Arrascaeta na área e driblou 2 marcadores, mas tem o chute bloqueado. E aí,
eu disse para vocês que o Flamengo, as duas equipes fez aqui algumas, fizeram muitas modificações, embora o Flamengo tenha mantido melhor, tenha se mantido melhor, o ritmo diminuiu no jogo, né? Tivemos aí as 3 substituições do Flamengo de uma vez. Gabigol, Fabrício Bruno e Everton entraram para as saídas de Pedro, Wesley e Everton Ribeiro na equipe rubro-negra. Então, e além do Pulgar no lugar do Thiago Maia, certo? A equipe do time do Flamengo, né, tendo na equipe do time do Alcas tão pouco conseguiu incomodar o gol do Matheus Cunha, né? E aí, por exemplo, que aos 21 minutos do segundo tempo, o time do Alcas tão pouco incomodou, né? Por exemplo, aí dos lances aí, aos 21 minutos, com o Quinhonhas, passa por o Quinteiro, ou melhor dizendo, passa por Otero, melhor dizendo, na grande área do Flamengo, mesmo sem ângulo, o meia chutou com firmeza, mas a defesa parou na defesa em 2 tempos do goleiro Matheus Cunha aos 21 minutos da segunda etapa. E o time do Alcas fez as substituições dele, né? O Cifuente e Monteiro entraram para as saídas do Castilho e Cano na equipe do time do Alcas do Equador. E aí teve aí, né, o time do Alcas tentando conseguir fazer algumas jogadas para jogadas, principalmente, que aconteceu. O time do Flamengo conseguindo tendo troca de passes melhor no jogo, né? Tendo aí, por exemplo, o Vitor Hugo abriu para o Bruno Henrique no lado direito, no ataque ele cruzou para a área, mas a defesa cortou, inclusive, né? Então, meus amigos, o detalhe que a equipe do time lá na Argentina, o jogo estava 4-0 para a equipe do time do Racing, né? E o Flamengo estava fazendo a sua parte, né? Porque o Flamengo, se vencer e o time do Racing tropeçasse contra o Newblense, aí ficaria em primeiro lugar. Mas o time do Racing conseguiu vencer, e aí teve essa situação. E o Bruno Henrique saiu muito aplaudido no Maracanã, né? Aos 29. E aí, pelos torcedores do Flamengo, né? Muito aplaudido, né? Que para mim eu escolhi ele como craque da partida no jogo de ontem, né? O craque, né? O craque da partida entre Flamengo e Alcas do Equador. E quem entrou no lugar dele foi o Matheus Gonçalves, né? Que todo mundo pedia, né? A torcida do Flamengo pedia esse jogador, né? E o Flamengo trabalha no segundo tempo, trabalhando no segundo tempo com a bola sem pressa no ataque, né? Tenta abrir a marcação do Alcas, né? E o que eu repito para você, o time o jogo do segundo tempo ficou assim, teve o ritmo diminuiu na partida. Repito para vocês aqui, teve um lance dos 30 com o Veiga que aplicou o balão em cima do Felipe Luiz no meio, o jogo ficou num ritmo mais lento, uma lentidão, né? Também outra substituição do time do Alcas, com Carcelém entrando no lugar do Veiga. E a partir daí teve alguns lances também do time na parte final da partida. Tivemos aí também tendo aí o jogo, né, tendo lentidão na partida. Depois dos 30 minutos, teve aí com o Flamengo desacelerando o jogo com passes curtos, trazendo o jogo para a defesa, tentando atrair o time do Alcas. E o time do Flamengo aos 33, o Matheus Gonçalves arrastando, arriscou aí o Matheus Gonçalves tentou finalizar, né, arriscou aí pelo meio da área do Alcas, tentou aí finalizar, melhor dizendo, o Matheus Gonçalves tentou finalizar, né, pelo lado da área do Alcas, né, mas a bola rebaixa na defesa. A Cebolinha ficou com a sobra e chutou colocado, mas o Galíndez defendeu do lance, né? O Flamengo, né, tentando conseguir colocar mais na partida, por exemplo, né? E também no lado do Alcas, né, com o Carcelém, que recebeu na intermediária do Flamengo, arrancou em direção ao gol, meteu, ele fez mais pedaladas, ajeitou aí, soltou uma bomba de fora da área, e o Matheus Cunha jogou para escanteio. E na cobrança, né, de escanteio, né, o Monteiro parte para cima do Fabrício Bruno na ponta esquerda, tentou o cruzamento, mas o zagueiro tirou para escanteio. Outro escanteio para a equipe do Alcas, né? O time ele teve no jogo aí que, né, no jogo
né, ficou assim, teve assim, o ritmo, né, eu repito para você, o jogo ficou muito lento na segunda etapa, principalmente nos últimos 15 minutos. O ritmo diminuiu, né, nessa partida por conta, né, no jogo que aconteceu, e a equipe do Flamengo tentando conseguir trocar passes, definir a partida, o time do Alcas tentando fazer alguma coisa, o Monteiro cobrou escanteio na área do Flamengo, o Angel desviou, mas a bola sai para a linha de fundo, né? E aí teve aí o término da partida, o Flamengo classificado para a próxima fase da Libertadores. E sem dúvida nenhuma, o Pedro falou sobre a seguinte forma para a televisão, né? Ele falou inclusive aí, né? O Pedro sobre isso, que a gente tem que, né, tentar falar sobre isso aí também, porque o Pedro falou sobre o time, né, que o objetivo era o primeiro lugar do grupo e em outros jogos o time vacilou, o time perdeu para o Alcas, o que dificultou a primeira colocação no campeonato, no grupo A, a classificação é importante, infelizmente, decidiremos fora de casa, né, mas o grupo tem total força, experiente, então ele falou, ele espera, né? Espera que o time possa chegar à final mais uma vez, que será no Maracanã, é claro, com certeza. Ele falou isso, falou na televisão, né? Falou para a TV Globo, né? Que teve transmissão aí na Libertadores, né? Que teve aí, né? Teve a informação do Globoesporte.com, né? Que é a fonte do Globoesporte.com, inclusive, também, né, publicada pelo Globoesporte.com, né? E a TV Globo estava transmitindo na transmissão, né? E o Eric Faria entrevistando, né? O artilheiro Pedro, né? E os próximos desafios aí do Flamengo, o time rubro-negro vai enfrentar contra o Fortaleza às 18h30 no Maracanã, nesse sábado no Maracanã, e vai ver o seu adversário aí no confronto nas oitavas de final, no dia 5 de julho, lá em Luque, do Paraguai, na sede da Conmebol, o sorteio que vai acontecer aí no dia 5 de julho, tá bom? E o Flamengo ganhou aí 24.700.000, né, em premiações na Libertadores com a classificação, certo? Então vamos conferir aí o Flamengo nessa competição, vitória do Flamengo, 4-0 para a equipe do Flamengo diante do Alcas do Equador, tá certo? Muito obrigado a todos pela companhia de sempre, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia de sempre. Se inscreva, compartilhe nossos vídeos, deixando seu like, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, que ajuda demais, repito, o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho, e ainda acompanhando a nossa programação também pelas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram, @Conversa de Torcedor, e não esquecendo aí do nosso trabalho também do Conversa Torcedor Notícias, sempre às 18 horas de terças e quintas-feiras, com as principais notícias do seu clube do coração em primeiro lugar, e também não esquecendo do Conversa de Torcedor, hein? Não esquecendo aí, hein? Todo sábado, a partir das 11 da manhã, pela nossa rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração. Alberto Baes, Geraldo Rodrigues e eu, toda a equipe, falando do futebol do Rio, do resumo das notícias que aconteceram na semana, que aconteceu no mundo esportivo nessa semana, e também acompanhando aí os jogos do Campeonato Nacional, tá bom? No YouTube do Conversa de Torcedor, também pelo site da Rádio NSC.com, também na DAI 98.7 FM, também pela Rádio Net, tá bom? Repito, se inscreva, compartilhe nossos vídeos, ative o sininho de notificações e deixando o seu like. Repito, que ajuda demais no crescimento do canal do YouTube e também fortalecendo o nosso trabalho aqui pelas redes sociais, tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos e até o nosso próximo vídeo aqui do Conversa de Torcedor. Valeu, galera! Aquele abraço e fique com Deus. Valeu, galera! Tchau, tchau! Valeu!